Bem-vindos a mais uma aula sobre direito imobiliário descomplicado. Exatamente, aquele direito imobiliário que você vai utilizar no seu dia a dia, mesmo sem ser um advogado, mesmo sem trabalhar no ramo jurídico. Aliás, eu vou corrigir essa última frase, mesmo sem trabalhar no ramo jurídico, entre aspas, né? Você sabia e você sabe, uma curiosidade, o corretor de imóveis, depois do advogado, é a profissão que mais exerce análises jurídicas e de legislação. Você sabia disso? Olha que interessante, olha que questão diferenciada. Você não tem noção, corretor de imóveis, da responsabilidade que você tem. Sim, pelo menos no direito imobiliário, você é extremamente responsável por todos os atos que você trabalha. Diferente de um vendedor de carro, de um vendedor de qualquer outra coisa aí, você, corretor de imóveis, trabalha com um bem, com um dos bens materiais, claro, mais valiosos que o ser humano pode comprar. Ou seja, qualquer intermediação que você faça envolve sempre muito dinheiro. Sempre. O imóvel mais baratinho que você vai achar por aí é, hoje em dia, 100 mil reais, 150 mil reais. E olha, é muito difícil ainda, né? A depender da situação. Tá ok? Então, sempre vai ser uma profissão onde envolva muito dinheiro. Tá ok? E a sua responsabilidade vai junto. E eu vou te dizer por quê. Corretor, você não tem certa noção disso, eu acredito. Mas, a nível Brasil, os tribunais estão batendo recordes de recebimento de sentenças para fins de análise, onde corretores de imóveis são condenados por mau exercício da profissão. Exatamente. E eu não estou falando de dolo, eu não estou falando de estelionato, eu não estou falando de alguém enganar o outro, de você, corretor, querer enganar, sair de casa, eu vou enganar essa pessoa hoje, vou passar a perna. Não, porque daí não é corretor de imóveis, nós estamos falando de um estelionatário, tá ok? Eu estou falando de corretagem imobiliária. Corretor de imóveis, quando ele é responsabilizado por seus atos, e a legislação ensina a gente lá, se você for pegar os artigos, o artigo 722 ao 729 do Código Civil, vão estar lá a grande maioria dos direitos e deveres do corretor de imóvel. Você pode ser responsabilizado por danos materiais, por danos morais, por lucros cessantes, a depender da negociação realizada, em razão da sua conduta e da forma que você levou aquela negociação. A sua responsabilidade é muito maior do que você imagina, tá ok? Então presta atenção que essa aula é bastante importante. Eu não sei se você está acostumado a realizar due diligence, corretor, caríssimo corretor. A due diligence, ela nada mais é do que a diligência prévia, tá ok? Para que nós possamos saber se aquele imóvel está apto para venda, se ele está devidamente matriculado, se as pessoas que estão participando daquela negociação realmente estão aptas, sejam financeiramente, sejam processualmente, para poder realizar aquela transação imobiliária. Muitos corretores só enxergam o imóvel, as cifras e as pessoas, o que é extremamente errado na nossa profissão. Isso nada mais é do que a pontinha do iceberg. Tem muito mais embaixo de uma corretagem imobiliária que participa de uma negociação. E isso nós vamos verificar hoje, tá ok? Claro, não as due diligence, porque a due diligence eu vou deixar para uma outra aula que é algo bem mais específico. Eu estou falando da responsabilidade. A tua responsabilidade, tanto com o comprador quanto com o vendedor, ela é clara, ela é estampada. Tanto é que você, corretor de imóveis, é responsabilizado também pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor. Exatamente, exatamente. Sabe por quê? Porque você é um prestador de serviços.
Exato. Você influencia uma pessoa para comprar, para vender, de qual imóvel escolher, de qual documento assinar. Sim, você se torna corresponsável pelas atitudes daquele comprador, daquele vendedor. Se ele vai vender, se ele vai comprar, por qual preço ele vai vender, por qual preço ele vai comprar. Você é o influenciador dele. Então tome cuidado com todas as informações que você passa ao seu cliente, porque isso pode ter consequências sérias. Mas, Camel, e aí que eu posso ser responsabilizado pelo CDC? Tá, qualquer um pode. Não, calma. O que eu quero lhe dizer é que, diferente de uma venda civil, o Código de Defesa do Consumidor traz muitas deliberações que podem te responsabilizar e podem tornar o comprador e o vendedor verdadeiras vítimas daquela situação, onde, ao invés de eles atacarem e você só se defender em uma ação judicial, eles simplesmente mostram que foram prejudicados e você deverá provar que realizou todos os procedimentos corretos para não ser responsabilizado. Isso se chama inversão do ônus da prova. Tá ok? Mas sempre é assim? Camel, eu sempre vou ser responsabilizado pelo CDC? Eu sempre vou estar respondendo pelo Código de Defesa do Consumidor? Calma, calma. Eu trouxe alguns exemplos. Eu posso te dar outras situações. Vamos dar uma ideia? Se você é uma pessoa comum, você não é corretor de imóveis, e você está vendendo a sua casa para outra pessoa, o que é legal, não é impeditivo, essa transação, essa negociação, ela será realizada sob o manto da análise do Código Civil. O Código Civil vai analisar a transação entre as pessoas, tá ok? Não haverá hierarquia e nem haverá também hipossuficiência de um lado e hipersuficiência de outro. Muito pelo contrário, as partes são igualitárias, tá ok? Quando nós implementamos o Código de Defesa do Consumidor, nós acabamos entregando ao consumidor, àquela pessoa, uma prestação de serviço que nós realizamos. Ou seja, em uma discussão judicial, a parte contrária será a hipossuficiente e você será o hipersuficiente. Mas por que isso, Camel? Por quê? Porque o Poder Judiciário, a legislação, entenderá que você, como prestador de serviços, tem muito mais informações, acesso a documentos, entre outras questões, comparado àquela pessoa hipossuficiente. Pois, se aquela pessoa já buscou a sua prestação de serviço, significa que ela, 1, não queria realizar o serviço, 2, ela não sabe realizar o serviço, 3, ela está buscando um profissional competente para o fazer. E você, em tese, deveria ser esse profissional competente. Agora eu vou para uma questão que existe e que muitos não se dão por conta. Eu vou delimitar a você duas figuras. A figura do investidor, anotem aí, versus a figura do consumidor. Você sabe diferenciar o investidor do consumidor? E aí? O investidor é aquele que tem grana e tem dinheiro. E o consumidor é aquele que compra. Tá, mas o consumidor também não é investidor? Ele também não está investindo o dinheiro dele? E aí? O que é o quê? Presta atenção. Vou te dar esse conceito para você nunca mais esquecer. E também, além desse conceito, eu vou te ensinar como você vai delimitar se aquela pessoa é consumidora ou investidora, bem como as consequências disso tudo. Tá ok? Vamos lá. Consumidor, nós meio que já explicamos, né? Ele é aquela pessoa que busca a prestação de serviços. Tá ok, em tese esse é o consumidor. Mas nós temos que analisar o quê? A finalidade.
Por que que aquela pessoa está te buscando? Ah, que ela quer comprar um imóvel, ela quer vender o imóvel, tá. Mas com qual finalidade? Ela vai pegar aquele dinheiro e vai transformar em mais dinheiro? Ou ela vai pegar aquele dinheiro e vai comprar para o conforto da família dela? Vou te dar um exemplo. Imagina que chega uma pessoa para comprar carros em uma empresa. E ele chega numa concessionária. E ele chega lá e diz, ó, eu quero um carro confortável para minha família. Pô, quero viajar, quero que meus filhos fiquem confortáveis, quero um carro potente. Você já enxergou a finalidade. Ele é um consumidor, ele quer usar aquele carro pro dia a dia dele. É o carro da família, tá ok? Agora imagina aquela pessoa que chega lá na concessionária e diz assim, olha, eu quero comprar 10 carros econômicos, pequenos, para representantes comerciais. Eu tenho uma empresa de representação comercial, eu preciso de 10 carros pequenos para, né, entregar para minha empresa. Qual é a finalidade? Deu para pegar? A finalidade é outra. A finalidade é ganhar dinheiro. A finalidade é servir os clientes dele. Ou seja, ele não vai andar com aquele carrinho ali para a família dele. Deu para pegar? Diferença do investidor para o consumidor. O consumidor usa para fim próprio. O investidor, apesar de ser dele também, ele não utiliza para o fim pessoal. Ele utiliza para ganhar mais dinheiro. Vamos levar para o ramo imobiliário? Olha só. Chega aquela pessoa e diz, eu quero comprar uma casa para morar. Simples. Consumidor. Chega aquele cara, eu quero comprar 10 sobrados ou 2 apartamentos ou 1 apartamento porque eu quero investir, eu quero botar para alugar. Entendeu a brincadeira? Ou eu quero comprar esse imóvel que está um pouquinho deteriorado, eu vou reformar e vou revender. Muito comum também. Estão conseguindo pegar? O consumidor, ele utiliza para sua finalidade. O investidor, ele compra para ganhar dinheiro em cima. Ele transforma em um negócio. Tá ok? Tá, Cami, eu entendi. Mas e qual que é a diferença na prática? O que eu vou acabar respondendo na prática? Olha que interessante. No caso do consumidor, caso venha acontecer alguma responsabilização, você vai responder pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, com aquelas nuances que nós já conversamos anteriormente. O investidor, nós vamos responder pelo CC, pelo Código Civil. E a diferença, tenha certeza, juridicamente falando, é gritante. Em um lado, o ônus da prova pode ser invertido, ou seja, não é ele que tem que provar que você é culpado, é você que tem que provar que é inocente. Olha a diferença. Já no Código Civil, ele vai ter que provar por A1 mais B que o erro foi seu. Você pode ficar em silêncio. Se ele não provar que o erro não foi seu, você tá tudo certo. Vamos para uma outra situação? Quem aí de vocês vende para construtor? Para construtoras, incorporadoras? É muito comum, né? Existem aqueles corretores que trabalham para construtoras e incorporadoras que vão para o plantão ali e vendem imóveis, né? Isso é muito comum. Tem aqueles contratos das construtoras. Câmbio, eu posso ser responsabilizado por isso? Com certeza, meu amigo. Você, assim como a construtora e a incorporadora, são tão responsáveis quanto aquele que está vendendo. Tá ok? Então presta atenção. Mas como que eu posso ser responsável, Camel? E em que sentido que eu posso ser responsabilizado? Eu não estou conseguindo entender. Calma. Calma que nós vamos chegar lá. Vamos lá. Imagina que... Vamos antes de entrar na questão da construtora, vamos entrar numa casa, tá? Você vai até aquela casa, e eu imagino que você, como corretor de imóveis, visite os imóveis antes de ir anunciar, vender, né? É básico. Pelo amor de Deus, não me diz que você não visita o imóvel antes. E aí você visita o imóvel e você descobre que tem infiltração no imóvel. Presta atenção. Você descobre que tem uma infiltração no imóvel. Choveu na noite passada e infiltrou tudo. Olha que interessante. E aí você pensa, esse imóvel eu não vou conseguir vender desse jeito. Você chama um pedreiro, né, e diz assim, ó,
Nem um pedreiro. Pedreiro seria para até a gente arrumar o negócio. Então, você chama um pintor. Vamos ser mais específico. Você chama um pintor. Você diz, ó, arranca as casquinhas aqui da infiltração e pinta por cima. Que depois a gente vende e quando chover de novo, aí eles descobrem. Você tapa aquilo. Você esconde aquela informação. O pessoal vai lá, vê que não tem nada. Ela pergunta, tem infiltrações nessa casa? Não! Essa casa é um espetáculo. Não tem nada de errado. Etc, etc, etc. Você fecha a venda. Ok? Vem a primeira chuva e vai tudo abaixo. Né? Aquela pintura lá. O comprador chama uma perícia, chama alguém que entende e ele olha assim, não, olha, isso aqui foi pintado recentemente e inclusive por cima aqui, ó, tem até resquícios de uma infiltração anterior. Olha só. Se fica comprovado por A mais B, gente, que aquele corretor escondeu a informação, você pode ser responsabilizado em razão daquela venda errônea, em razão daquela venda feita de forma errada. Ah, Camila, mas eu nunca faria uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Eu vou esconder do cliente? Tudo bem. Eu vou um pouco mais a fundo. Olha só, olha que interessante. Nós falamos do corretor que escondeu algo errado, né? Pô, falcatrua, né, gente? Eu vou aonde acontece mais. Imagina que você vai vender uma casa. Presta atenção. Você vai vender uma casa. E você não olha a casa. Você olha por fora, parece tudo lindo. E você vai lá, mostra a visita pro cara ali, tá tudo certo. Ah, essa casa é linda, né? Linda, linda! Maravilhosa! Tem algum problema com essa casa? Não, essa casa tá maravilhosa. Tá bem, você fecha a venda. Você acreditou que aquela casa estava maravilhosa. Você não mentiu para ele. Meses depois ele descobre que tinha, sei lá, uma ninhada de rato vivendo ali há não sei quantos anos debaixo do assoalho. Tô dando um chute aqui. Ok? Mas, Câmbio, como é que eu ia saber disso? Bom, se você fosse visitar a casa algumas vezes, né, se você visse ali e tudo mais, você poderia acabar descobrindo isso aí. Você descobre, sei lá, que o telhado tem problema, que tem morcego no telhado, que tem sei lá o quê. O que eu estou dizendo aqui neste caso, dei um exemplo esdrúxulo, claro, é no caso do corretor de imóveis que não se preocupa em diligenciar aquele produto que está vendendo. Você, corretor, não pode alegar em juízo, ah, mas eu não sabia. Como não sabia? É a tua profissão, cara. Como é que tu não vai saber? Se você não sabia, você é o quê? Negligente, imprudente. E às vezes, a depender da situação, imperito. Você, como corretor de imóveis, tem o dever, não só formalmente, mas na prática, também de vistoriar aquele imóvel. De analisar se o que tu tá vendendo tá podre ou tá bom. Se o que tu tá vendendo tem restrição na matrícula ou não. Presta atenção, cara. É por isso que tem tanto corretor de imóvel buscando advogado, porque fez cagada. E aí depois vai trocar de profissão falando, ah, a profissão de corretor é horrível. Claro que é horrível. Pra quem não sabe trabalhar é uma merda mesmo. Presta atenção. Você tem uma responsabilidade que você não tem ideia. Vender um imóvel é trabalhar não com um produto, com o sonho de alguém, cara. Às vezes tu pode transformar aquele sonho num pesadelo e a culpa é tua. Ele vai lembrar de ti. E o pior de tudo é que ele não vai só lembrar de ti, ele vai pensar que todo corretor de imóvel é falcatrua. É por isso que nós temos uma profissão que às vezes não é reconhecida por conta de poucos que fazem mal o seu trabalho. Estão entendendo? Ai, Câmara, mas não é simples, não é sempre que acontece. Claro, é óbvio que não é sempre que acontece, mas espera acontecer para te ver. Tô te falando
Porque eu sou advogado, sou especializado em direito imobiliário e sou advogado de corretores de imóvel a nível Brasil. Brasil. Eu tenho clientes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Amazonas, Belém do Pará, Bahia, Recife, Mato Grosso do Sul, entre outros que agora não vou lembrar. Tô chutando os que eu lembro. E alguns, muitos, claro, cobrando clientes que não quiseram pagar os seus honorários, mas outros respondendo o processo porque agiram com negligência, gente. Porque agiram de forma errada. Porque não tinham a informação para trabalhar. Ou porque tiveram simplesmente preguiça. Gostou? É. Mas e na construtora, Camel, como que eu posso ser responsabilizado? Presta atenção. Entra na construtora. Camel, se a construtora fizer algo de errado, sei lá, estourou um cano, aconteceu uma infiltração, eu não posso ser responsabilizado. A construtora que construiu. Tudo bem. Quanto a isso, eu até entendo. Eu concordo também. Apesar de, a depender das situações, muitos juízes já terem, né, entendido que o corretor também responde. Mas não é sempre, tá? Não é sempre. Olha a situação. Caso de construtora. Aconteceu em... Já te digo. Eu não lembro agora. Santa Catarina. Santa Catarina. Lembrei. Santa Catarina. Não vou falar cidade, senão vai ficar muito óbvio até. Tá? E algumas pessoas podem saber. Olha o que aconteceu. O corretor foi lá e começou a trabalhar no plantão da construtora, da incorporadora. O que o corretor tem que fazer? Primeira coisa que ele faz, vai lá atender cliente? Não. Meu amigo, tu pega o folheto, tu pega a planta, tu pega todas as especificações do imóvel que está sendo colocado à venda e estuda. Tu aprende sobre o teu produto. Antes de aprender a atender um cliente, pré-requisito, tu aprende sobre o teu produto, cara pálida. Estão entendendo? Olha o que aconteceu. O corretor foi lá e sei lá o que ele pensou na cabeça dele. Ele foi lá e falou isso, aquilo, e troca de mensagens, WhatsApp, e-mail. Ele prometeu para o cliente que naquele imóvel teriam vagas de garagem para carro elétrico. Querem saber o que é melhor? Não tinha. Foi entregado sem a especificação prometida. Qual o problema? O cliente tinha registrado no WhatsApp isso. No WhatsApp. Chegou para a construtora e falou o seguinte: eu quero a minha vaga com carregador elétrico. Não, isso aqui não foi prometido. Foi. Tá aqui, ó, mensagem do teu corretor. Não, mas esse corretor é terceirizado, ele só estava no plantão, ele não faz parte. Não me interessa, ele estava aqui dentro. Gente, foi o inverso. O corretor prometeu, e além do corretor também ser responsabilizado, a construtora foi responsabilizada. Atenção, construtores e incorporadores! Não vai colocar qualquer Zé Ruela no teu plantão, meu irmão. Tu pode se ferrar. Resumo da ópera. O cliente só tinha carro elétrico. A construtora não tinha nem realizado... existe uma adaptação, se eu não me engano, não é só instalar uma tomada e sair, né? Tem que ter uma adaptação elétrica, se eu não me engano. Aí quem entender disso sabe melhor que eu. Tu tem que fazer toda uma adaptação no imóvel, na rede elétrica, para receber aquela de energia ali, para carregar carro elétrico. A construtora não tinha nada disso no prédio. A construtora teve que indenizar o cara. Ou devolvendo o imóvel, ou não sei em quantos mil reais. Teve toda uma situação. Estão entendendo? Olha a situação, olha a questão. O corretor respondeu perante o Cresce, o corretor respondeu judicialmente, teve que devolver a comissão, porque ele errou no produto, teve que responder por danos morais.
perante o cliente. E ainda, a construtora, tudo que ela pagou, ela entrou com uma ação de regresso também com tudo que ela pagou por danos materiais contra o corretor. Quem que saiu perdendo? Sim, o cliente primeiramente, que não teve o seu produto atendido. Segundamente, a construtora que teve que indenizar aquele cara em razão da cagada do corretor. Olha isso. E no final, quem saiu mais prejudicado? Aquele que tinha menos dinheiro. Aquele que estava ali buscando a sua venda. Teve que devolver a comissão, teve que indenizar a construtora e teve que responder por todas as questões. Ainda saiu como um mau e péssimo profissional. Você pode ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos de profissão. Basta fazer um erro. Infelizmente, a gente sabe. Tá ok? Preste atenção, não estou dizendo que ninguém pode errar, que o ser humano, que você tem que se transformar numa pessoa que não erra nunca, não. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente presta atenção, a gente chega no caminho certo. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá ok? Espero que tenham pego alguns insights, algumas ideias. Ela não é uma aula completa sobre responsabilidade, eu trouxe só algumas nuances para vocês, mas se vocês querem a responsabilidade mesmo, em seu inteiro teor com jurisprudências, legislação, tá aqui, ó. Meu livro Segurança Jurídica na Corretagem Imobiliária, fiquem à vontade para buscar, para nos agraciar. E também tá saindo o nosso novo curso aí, fiquem ligados.